melhor anestésico para paciente que faz hemodiálise? Olha aí, Ana, é interessante isso, porque cada vez que a gente pensa num paciente com atração sistêmica, eu sei muito bem, tá? Eu já estive no lugar que vocês estiveram. Eu sei muito bem que a primeira coisa que vem na nossa mente é a escolha anestésica. Primeira coisa, meu Deus do céu, qual será que é o anestésico que eu vou utilizar? Então é uma coisa que vem muito da faculdade. Ai, qual vai ser o anestésico que eu vou escolher? Pois é, mas aí eu vou aqui mega te decepcionar, tá, Ana? Mega te decepcionar. A escolha anestésica é o menor dos seus problemas, dos seus desafios, quando se trata do atendimento de um paciente com atração sistêmica. Porque no caso de um paciente com hemodiálise, você pode utilizar uma infinidade de medicamentos, de anestésicos. Você pode desde utilizar uma articaína, que não tem tanta sobrecarga renal, até você utilizar uma MEP sem vaso, até você utilizar uma lidocaína ou uma prilocaína com felipressina. O que vai variar essa escolha? Vai variar o tipo de procedimento que você vai realizar, vai variar como está a pressão arterial desse paciente, se além de ele ser renal crônico, ele tem diabetes, tem hipertensão. Então, olha só, eu não consigo te dar essa resposta, porque cada paciente é único. Cada paciente vai ter quadros de estabilidade, de instabilidade, vai ter patologias diferentes que vai mudar a nossa indicação. Tanto a patologia como o procedimento que você vai realizar. Tá? Então, a gente não tem. É a mesma coisa, qual que é o melhor anestésico indicado para o paciente hipertenso? Depende como está a hipertensão dele. Eu já utilizei vasoconstritor potente no paciente hipertenso, como outros eu não utilizei um vasoconstritor tão potente. Tá? Então, realmente, tá, Ana, para a vida, assim, quando você pensar no paciente com atração sistêmica, primeiro você tem que avaliar várias outras coisas desse paciente, todo o quadro de saúde dele, toda a estabilidade de saúde dele, para aí depois você pensar qual é o melhor anestésico. Infelizmente, grande parte de nós que ainda não tem esse conhecimento, essa clareza, pula essa etapa. Você já vai querer, pular lá na frente, né? Mas qual que é o anestésico? Não sei. Por exemplo, o Jobert colocou aqui pra gente que ele precisa fazer uma exodontia. Poxa, se ele vai fazer uma exo num paciente que faz uso de um anticoagulante, talvez seja realmente interessante utilizar um vasoconstritor potente, utilizar um anestésico com epinefrina, uma mefloquine com epinefrina, uma lido com epinefrina, uma arte com epinefrina, certo? Só que essa escolha também vai depender do controle pressório do meu paciente, né? Do controle de glicemia desse meu paciente. Certo, Ana? Então, não tem como eu te dar essa resposta. A gente precisa avaliar o paciente como um todo para aí você fazer a escolha. E isso é um baita ponto cego. Eu acredito que seja, assim, depois de mais de 3 anos fazendo conteúdo e sempre conversando com vários outros dentistas, acompanhando os meus alunos da Academia de Odontologia Sistêmica, eu vejo que esse é um ponto cego bem importante da maioria dos dentistas. É acreditar exatamente que a escolha anestésica, ela é a base. Não, se eu errar no anestésico, lascou. Aí eu vou ter problema com o paciente com atração sistêmica. Isso é errôneo, isso é uma bobeira. Na verdade, isso não é que a gente não vá se preocupar. Não é que não é importante essa escolha. Ela é importante, mas ela, de longe, não é a mais importante. Ela não é a primeira coisa que a gente tem que pensar ao tratar um paciente com atração sistêmica ou tratar um paciente renal crônico. Tá bom? Então, a gente tem que ter todo o contexto do paciente para aí sim a gente decidir a nossa conduta odontológica. Gostaria de saber se já aconteceu com você paciente sentir dor de cabeça após anestesia com lidocaína. Ela relata que sempre ocorre isso. Sabe por qual motivo? Obrigada, grande abraço. Grande abraço para você também, Doc. Vamos lá por partes, então. Eu executei uma anestesia no meu paciente e ele relatou ter dor de cabeça. E eu usei a lidocaína. Olha que interessante. A lidocaína, a articaína, a MEP, a prilo, elas vão ter um efeito no paciente muito semelhante. Mas grande parte dos efeitos colaterais, digamos assim, dos anestésicos, não é proveniente do princípio ativo anestésico, tá? E sim do vasoconstritor. Tem um vasoconstritor na odontologia que ele é bem potente e geralmente a lidocaína é com ele, que é a epinefrina,
tá? Ou adrenalina, quer dizer a mesma coisa, é o mesmo nome, tá? Sinônimos, epinefrina, adrenalina. E olha só, a adrenalina, a epinefrina, ela, se injetada, por exemplo, numa artéria, você posicionou a sua agulha ali, e aí, em vez de você posicionar na região mais muscular, mais de tecido, você posicionou a pontinha da agulha dentro de uma arteríola, dentro de um vasinho, e injetou o anestésico. O que acontece? Isso vai para a corrente sanguínea em uma dosagem maior do que deveria, né? Um pouquinho sempre vai, mas ele, digamos que foi direto, foi já a primeira injeção, você já teve, entrou ali já na corrente sanguínea do paciente. Quando a gente tem uma injeção rápida em um volume um pouco maior de adrenalina, ou no caso epinefrina, na corrente sanguínea, a gente tem alguns efeitos colaterais nocivos, como taquicardia, dor de cabeça, aumento da pressão arterial, o paciente pode apresentar tontura, o paciente pode apresentar uma sensação estranha, assim, geralmente é da taquicardia, sabe? Tipo de, ai doutora, eu tô passando mal, assim, sabe? Olha só. Então, quando vocês tiverem algum problema, alguma intercorrência em relação aos anestésicos, procura mais avaliar o vasoconstritor que você usou. Olha que interessante. Na nossa decisão de anestesia, de escolha anestésica, o vasoconstritor, ele vem em primeiro lugar. Primeiro a gente escolhe, digamos assim, o vasoconstritor. Depois a gente vê ali qual vai ser a amina, né, anestésica ali. Lido, prilo, arte, MEP, por aí vai, tá? Por quê? Porque grande parte das intercorrências estão relacionadas com o vasoconstritor. Seja ele, né, a epinefrina, a felilefrina, que é parecido com a epinefrina, felipressina, noradrenalina, né, ou norepinefrina, todas as opções que vocês têm aí. Então, os efeitos dor de cabeça, pode apostar que quando você fez a injeção anestésica, foi ali um volume maior para a corrente sanguínea do paciente, ela começou a sentir desconforto. Mas Pamela, toda vez ela cita que ela tem ali dor de cabeça. Aí eu vou te dar algumas dicas. Avalia como está a pressão arterial da sua paciente. Às vezes você tem uma paciente hipertensa sentada na sua cadeira e é hipertensa há muito tempo e ninguém nunca avaliou a pressão arterial dela antes de executar um procedimento mais invasivo, antes de fazer uma anestesia, certo? Outro fator, vê se ela não tem um alto nível de ansiedade para o procedimento odontológico. Às vezes ela fica muito ansiosa, fica nervosa. Isso leva o paciente a ter efeitos. Quando a gente tem um estresse psicológico, a gente leva a um estresse fisiológico. Isso também pode desencadear algumas outras alterações. Dor de cabeça, mal-estar, cansaço, por aí vai. Tá bom? You're the best.